Olá, pessoal. Eu aqui de novo, Mauro, sommelier aqui em Salvador. E hoje eu tenho um grande prazer em convidar meu amigo Luciano Brandão, uma pessoa que eu conheço há muito tempo no mundo do vinho e tem uma história linda para ele contar para a gente. E a ideia é trazer todas essas personalidades do mundo do vinho aqui de Salvador para bater um papo com a gente, contar várias histórias e a gente também entender como é que funciona o vinho em todos os locais aqui por Salvador. Olá, Luciano, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Eu sou Luciano Brandão. A gente tem uma história aí no mundo do vinho. O Mauro é uma das pessoas que me inspirou a estar no mundo do vinho, né? E a ideia aqui é a gente se divertir, contar algumas histórias. Com certeza. Começar desde lá do início, desde quando a gente se conhecia, que você trabalhava em restaurante, isso, da trajetória de ir passando e de cada vez mais evoluindo e sempre bebendo vinho. Falar em beber, vamos beber logo um, né? Abre esse primeiro pra gente aí. Vamos começando bebendo um branquinho, levinho. Esse é o vinho verde, né? Pessoal, vou abrir aqui. Pega aqui. Esse é um vinho verde, levinho, pouco álcool. Levinho pro clima nosso aqui da Bahia, né? Salvador, verão agora. Pouco álcool. E é bom que a gente vai conversando também, as ideias vão vindo, as lembranças vão chegando de inúmeros vinhos que a gente já bebeu junto, né? Inclusive aqui na loja tem vários que nós já bebemos juntos, né? Inclusive eu tô olhando ali, tem algumas garrafas abertas ali que nós bebemos juntos aqui, né? Alguns, foram inúmeros aqui. Aqui, na verdade, a Enoteca sempre funcionou como um lugar para poder receber os amigos, bater papo, além de venda de vinho. Aquilo que um lugar que vende vinho realmente tem que fazer, né? Criar histórias prova aí pra gente, criar histórias e fazer com que elas perpetuem, com que elas vão seguindo. Cada garrafa de vinho aberta é uma história que chega nova, né? Vamos lá? Vamos lá. Como é que foi aquele início de trabalho seu em restaurante? Na verdade, você nem começou muito em restaurante. Você começou fora primeiro em restaurante ou aqui em Salvador? Eu comecei em Ribeirão Preto. Eu morei em Ribeirão Preto, para quem não sabe, né? Vamos brindar. Saúde, obrigado pela visita, obrigado pela parceria. Obrigado pelo convite, Mauro. Comecei em Ribeirão Preto. Na verdade, para quem não sabe, eu sou músico, viajei por causa da música. Meu pai mora em São Paulo, fui morar em Ribeirão Preto. E a esposa do meu pai, na época, trabalhava num restaurante e ela me levou para o restaurante. Aí fiquei lá... Ribeirão Preto é quente, viu? Muito quente. É um buraco a cidade, né? Enfim, aí comecei na área de restaurante lá. Quando eu voltei aqui, entrei no Lafayette. Na Baía Marina. Na Baía Marina, lá embaixo, lá. O pessoal do Sorro, né? Ali. E aí eu fiquei... Eu lembro que entrava no Lafayette, só entrava como ajudante. Não entrava garçom, nada disso. Eu falei, tudo bem, não, eu aceito. Então, eu entrei como ajudante de garçom, aí fiquei 15 dias. Aí me chamaram no escritório, eu falei, mas você não é ajudante? Eu falei, eu avisei, né? Mas, enfim. E aí, tinha uma pessoa que trabalhava lá como sommelier, e eu ficava olhando aquilo tal, e achava muito interessante que ele... Não foi esse o motivo, né? Mas ele chegava depois e saía mais cedo. E ainda bebia vinho com os clientes. Mas esse não foi o motivo. Todo mundo acha que a vida de sommelier é a vida melhor do mundo que existe, que é o melhor dos mundos. Esse não foi o motivo real, né? Mas achei interessante aquilo e comecei a estudar mais. Daí conheci Mauro, conheci uma grande amiga também que fez uma degustação lá. E eu comecei a me interessar mais pelo mundo do vinho e comecei a estudar mais. Eu lembro que eu estudava muito. Parecia Minha esposa achava que eu era meio doido, que eu estudava muito. Quando eu foco em alguma coisa, eu foco muito. Hoje a gente já não estuda. E estudar vinho também não era muito comum nessa época. Não era. Não tinha a facilidade que a gente tem hoje de pegar o celular e olhar na internet, ou tirar foto do rótulo de um vinho e... Então pode-se dizer que hoje é muito mais fácil estudar vinho do que antigamente. Né? Muito mais, muito mais. E aí fui caminhando ali e aí virei maître. Mas teve um concurso aqui também, não teve? Ali foi 2010 teve um concurso anterior
que um grande amigo nosso também ficou ali, acho que ele foi o segundo colocado, não lembro. Foi o Marcelo? Isso. Marcelo Ficou em segundo. Aí, no ano seguinte, 2011, teve outro concurso. Era Santa Anita que fazia, né? O português que fazia esse... Ele teve até agora aqui, na degustação teve agora aqui, o Santa Anita estava aí. E aí, em 2011, teve esse concurso, eu não iria me inscrever, eu não queria disputar nada. E aí, o dono do Soul falou, não, você vai sim, e ele me inscreveu. Ele te escreveu? Que legal. Ele que me escreveu. Na verdade, diga-se de passagem, o Dr. Gel sempre foi um cara, um incentivador, né? Sim, sempre foi um cara que todo mundo que trabalhou por lá sempre teve liberdade, ele sempre bebendo bons vinhos também, sempre ofereceu bons vinhos. As confrarias dele, ele sempre deixava vinho para eu provar. Então, Luciano, prova aqui, conhece isso aqui e tal. Então, o Dr. Gel me ajudou bastante no mundo dos vinhos também, né? Aprendi muito com ele, inclusive algumas técnicas de negociação. Você conhece. Essas são as boas. Então, aprendi muito com ele. E aí, em 2011, ele me escreveu e aí eu fui... Enfim, aí fiquei entre os 30, eu acho. Eu não lembro direito, mas acho que foram 30. Nesse foi o mesmo que o Pedro participou, né? O Pedro, o português, que agora está em Portugal. Voltou para casa. Isso. Ficou ficou entre os 30, aí ficou entre os 15. Teve mais uma prova, ficamos entre os 15. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, não, agora eu vou estudar valendo, mais né? pesado. Agora eu vou estudar valendo, né? Eu fiquei entre os 15, aí ficamos 5 ou 7, não lembro. Eu lembro que estava aí o Pedro, o Francisco Clésio, que era do Almari. E era do Almari, trabalhou no Mistura Fina. Isso, não sei onde ele está agora, mas ficamos nós 5, ficou mais 5 pessoas, eu acho que a Aninha, não sei se você lembra da Ana, sommelier também. Sim, sei. Ana trabalha na Casa 10 agora. Que legal. Eu vejo ela divulgando os produtos da Casa 10. Né? Que legal, eu não sabia. Um beijo para Ana. Tá bom no Baby Beef, não é? Isso, ela mesmo. Ficou umas 5 pessoas, não lembro direito quem foram, mas eu lembro do Francisco e lembro do Pedro. Aí ficamos, nessa prova que tínhamos 5, ficamos nós 3. E aí a final foi lá no Shopping Salvador. Aí eu falei, não, agora eu vou estudar mais ainda, eu vou estudar valendo mesmo. Ou eu levo, ou... Mas já estava bem colocado lá já. Né? Nisso você trabalhava no Lafayette ainda. Trabalhava no Lafayette. Aí fiquei na final nós 3. Aí eu falei, não, agora eu vou estudar que nem doido. Aí a final, bem a nível internacional mesmo, ali, com Santa Anita. E aí a gente, quando veio o resultado, né, que veio o Luciano lá do Lafayette, falei, putz. Aí eu liguei para o Dr. Gel, doutor, primeiro colocado. Ele, o quê? Primeiro colocado. Eu não estou acreditando. Eu falei, primeiro colocado. O que é que você ganhou? Eu falei, uma viagem, eu vou para a Europa estudar aí uns 15 dias, depois a gente volta. E foi bem legal isso. Eu lembro que abriu algumas portas, né? Para o mundo do vinho. Com certeza. Na verdade, deu visibilidade. Sim. E também deu base também, porque assim, precisa estudar para isso. E aí a viagem que você fez para a Europa também, aí abriu a cabeça de vez, porque a Europa muda tudo, né? Quando você vem de lá, as pessoas fazem vinhos há gerações e gerações que vivem disso, que tem amor por isso, que tem paixão com isso, é diferente você vivenciar isso e não levar toda a responsabilidade disso de propagar isso para frente. Né? É verdade. Cada produtor, cara, tem uma história. E essa viagem para a Europa, vocês foram para onde? Fomos Espanha. Era Espanha e Portugal, mas teve algum problema que não deu para fazer os outros 7 dias em Portugal e ficamos os 15 dias na Espanha. Todos os 15 na Espanha? Todos os 15 dias na Espanha. Aí você já imagina o que aconteceu, né? Mas aí também vinho de café da manhã, almoço e janta, né? Exatamente. Vai visitar o produtor, prova o vinho, tem aquela coisa de fazer o tour na vinícola, de conhecer desde a colheita até a produção. Verdade. Provar safras que ainda não saíram no mercado, provar o vinho direto na barrica. E teve uma região que me chamou a atenção mesmo, foi Priorato. Porque o Priorato é diferente também. É diferente. É muito parecido com Douro, né? O solo, enfim, o clima, enfim. Aí, quando chegamos lá, chegamos na vinícola, tal, o dono da vinícola entrega a chave, olha só, 10 sommeliers junto, entrega a chave da vinícola, fala assim, volta amanhã de manhã. Esse cara tá louco, mano. Esse cara tá doido. Vai deixar 10 brasileiros aqui dentro,
sem ninguém, claro. Ele falou, pode beber o que quiser. Eu falei, não, esse cara tá doido. Os vinhos estão ali. Aí... Inacreditável. Lá fora é muito diferente. É diferente. Eu lembro que eu fui uma vez num restaurante lá em Verona, que é na região do Vêneto, na verdade, não fica dentro de Verona, acho que é naquela região, que o restaurante não tinha nem dono, nem caixa, nem garçom. Você entra, consome o que você quer, fica tudo nas geladeiras, você come tudo, você soma, você vai lá no caixa e põe o quanto você gastou. Caraca, que massa isso. O dono, esse restaurante já existia há 28 anos quando eu fui, isso foi em 2007, já existia há 28 anos, e ele vai uma vez por dia, leva tudo fresco, enche o restaurante das geladeiras com tudo que de se comer, muito presunto de Parma, muito salame, muito embutido, muito queijo, muito suco fresco, geleias, pães. Você senta, faz uma refeição completa, come, bebe, soma tudo e paga. Que massa, cara. É a confiança, né? É igual aconteceu com você lá com... É claro, a gente não bagunçou. Então, mas quando existe essa confiança, eu acho que aumenta até o nível de responsabilidade. Sim, aumenta. Mas fala assim, pô, aumenta. Tem que ser tudo organizado, ninguém vai bagunçar, vamos fazer tudo como deveria ser sempre, né? Sim, deveria ser assim. E a vinícola tinha vista, todos os quartos tinham vista para o vale, né? Então você olhava aquela costa, né? Então, aí beberam uns vinhos tranquilos. São essas histórias que marcam a gente no mundo do vinho, né, cara? Essas coisas mudam a nossa percepção de mundo, na verdade. E no final ele ainda deu mais vinhos para a gente levar, né? Trazer para cá. Enfim, trouxe algumas coisas bem interessantes. Foi lá que eu conheci a uva Bobal, eu não conhecia. Bobal só tem na Espanha, né? Então... Lá que eu conheci. É bem diferente. Aí a volta chegou no Lafayette com bagagem, né? Estudado, primeiro colocado, viajão. E daí, um ano depois, fiquei, óbvio, no Lafayette, só que um ano depois veio o convite da Gran Cru. O convite da Gran Cru, né? A Gran Cru ia abrir a loja, que inclusive seria de Dr. Gel. Seria Dr. Gel. Então, esse seria o convite. Mas aí... E no momento você também era um dos caras mais indicados, né? Ele estava envolvido no projeto. Sim. Você era o número 1 ali do restaurante. Do campeonato. No restaurante você já assumiu o papel de vinho. Era comum que você fosse para o projeto. Era meio óbvio, né? Aí, só que não deu certo a negociação, o Dr. Gel não ficou, mas a Gran Cru veio ainda assim. E ele deu uma grande força. E você ficou no projeto. Ele liberou você do restaurante dele para poder ir para o projeto. Isso, exatamente. Eu ainda fiquei um ano trabalhando nos dois lugares, né? Só que chega uma hora que você não aguenta, né? Você tem que escolher. E aí a Gran Cru hoje, eu não sei como está hoje, né? Mas cresceu bastante. Cresceu, entrou no mercado. A Gran Cru é uma marca muito forte, né? Uma marca que onde chega ela tem o espaço dela, ela é nível nacional, então... E outra, tem muito vinho bom, né? Muito vinho renomado, muito vinho bom. São nesses lugares que a gente aprende. Oportunidade de beber coisa boa, de conversar com o produtor, de receber pessoas boas, clientes bons. A gente aprende no cotidiano, no dia a dia. Verdade. E não são apenas vinhos renomados, são vinhos bons. São vinhos bons. Porque tem aquele que tem um nome, né? Mas a Gran Cru tem muita coisa boa, muito Bordeaux, muito Super Toscano, muita Europa. Tinha vindo da Austrália, tinha uns vinhos da Austrália muito legais também. Faz tempo que eu não bebo vinho de lá da Austrália, da Gran Cru, mas tinha umas coisas bem boas. Tinha. Não sei se ainda tem, mas tinha algumas coisas bem interessantes lá. Eu tava até sexta-feira, eu tava com o Ed, a gente tava contando essas histórias, né? Aí falamos de você, falamos de Mauro. Ed era meu contemporâneo de Expande, de 20 anos atrás. A gente conversou bastante lá, bebemos um vinho lá e ficamos conversando. Rimos bastante das histórias. Ed é um dos que vai ser convidado para fazer esse bate-papo também. Acho que Ed merece ele contar essas histórias, porque ele tem bastante história. Viu? Ed é antes de mim aqui, cara. Ed é antes de você. Antes de mim. Tem muitos anos aqui. Ed tem... Eu não sei, mas... Ed deve ter no mercado mais ou menos uns 20 anos. Nesse mercado baiano. Porque quando eu fui para a Expand, o Ed trabalhava lá, e aí depois eu fui embora, fiquei ainda mais um tempo na Expand, e o Ed continuou. Foi para a Unimport, depois para a Gran Cru. Isso. E hoje está lá com o pessoal da Vai de Vinhos, né? Isso, exatamente. Vamos convidar ele para bater um papo também.
E, inclusive, depois vamos fazer um papo com mais gente também. Eu, você, Ed. Júnior. Tem muita história aí pra gente contar junto. Muita risada para dar. Muita risada. Muitos litros. E aí começou a Gran Cru. Começamos a Gran Cru em 2012. Foi um ano depois, exatamente. Em 2012, a Gran Cru veio. A ideia era só o B2B, né? Mas aí ficou o B2C também, loja, e enfim. E em 2000 e... Aí... Nesse projeto todo da Gran Cru, teve uma chave importante. Moisés foi uma chave importante no processo, porque Moisés, além de saber muito de vinho, era um cara muito técnico, mais calmo, né? Um cara mais centrado, mais sereno. Na dele e tal. Moisés encontrei até em São Paulo agora, marquei de fumar um charuto com ele, não deu tempo na feira, mas bateu um maior papo. Ele gosta de charuto. Ele tem saudade daqui. Ele gosta de charuto. Eu falo com ele de vez em quando, assim, pô, Moisés. E aí entra nossas histórias, nossas confrarias, né? Aí Nesse momento, quando você entrou na Gran Cru, a gente começou a confraria. Foi. A gente tinha uma confraria aqui que era fantástica. Tinha uma confraria com todos os sommeliers, as pessoas ligadas ao mundo do vinho nesse mercado baiano. E era todos os meses e tinha algumas regras. Essas regras eram tipo, vinhos não podiam passar de R$120. Isso. Também não podiam ser abaixo de R$80. Eram vinhos que tinham que ser bons pelo que custava. Tinham que ser bons e a degustação era às cegas ainda. Às cegas. Né? Então a gente desmistificou muita coisa ali, muita coisa caiu. E nós vamos ter nesse projeto aqui algumas degustações às cegas também, para a gente poder bater um papo, fazer um apronte desses vinhos, porque assim, tem muito mito. Sim. No mercado. E a gente derrubou muito mito com aquelas degustações. Sim. Tipo, vinho que era renomado e acabava as de final de ano, então, que era top, né? Pô, lembra da uma que a gente fez no Boi Preto? Lembra que fez no Boi Preto? Putz. Bebemos Lynch Bages, eu levei um Tianello, você levou um Lynch Bages. Foi aquela degustação, foi top. Tinha Amarone, tinha muita coisa boa. Tinha muita coisa interessante ali. Temos que voltar. Teve uma Alma Viva. Alma Viva. Tá ali. Tá ali, ó. Então, bebeu muita coisa interessante. E teve uma em particular que eu me lembro que foi no Almari, uma das primeiras, que foram 18 garrafas de vinho, mas tinham 22 pessoas. 22 pessoas. Assim, depois, com o tempo, a gente foi enxugando ela e organizando mais, enxugando e organizando. Eu estou até pensando em reativar o projeto da confraria. Jair e Cleiton estão trabalhando lá perto. Estão lá na Marina, né? Estão na Marina, de frente do Lafayette, no lote. E aí tem Libório ali na frente, tem Neto, aí tem eu ali, juntar você, tem chamar Gil o Júnior. Gil aqui tá perto também. Gil tá perto também. Dá para reorganizar esse grupo aí, para a gente poder beber uns vinhos organizados, melhores também, e desmistificar algumas coisas, né? Tipo, beber algumas coisas de Rioja, fazer Rioja versus Ribeira del Duero. A gente... Tejo. Né? Tejo, que é novo, na verdade, né? Na verdade... O Tejo é um vinho que a região existe há muito tempo, sim, mas que briga no mercado brasileiro há pouco tempo. Exatamente. Antigamente, você ficava ali preso mais a Alentejo, Douro e Dão. Isso. Né? Alentejo, Douro e Dão, Alentejo, Douro e Dão, e aí depois vem umas coisas novas, Tejo, Lisboa. Verdade. Esse vinho, por exemplo, essa vinícola, desde 1975, ou seja, eu não era nascido ainda. Então a região você tá brincando também que você não era de 75. Você pelo menos é de 65, você tinha 10 anos com isso. Não. Então realmente tem coisas boas, tem outras regiões interessantes também, né? Mas nas nossas confrarias aconteciam coisas bem legais. Né? Tipo, a gente não pode falar o nome dos nossos amigos, né? Mas vamos dar um codinome dele aí de Almir. Que bebia o vinho, queria acertar todos. E vinho não é acertar, vinho é essa coisa de você beber, lembrar, memória olfativa, beber, verdade, lembrar. E aí ele falava, esse é tal vinho. Errava todos. Verdade. Sempre normal, né? Tipo, a pessoa quer porque quer acertar o vinho, mas acertar o vinho é difícil. É difícil. Você pode ir por eliminação, por conhecimento. Região, A não ser que seja um vinho. Pelo menos para mim funciona assim. Se for um vinho que eu bebo muito, por exemplo, esse aqui eu bebo muito. Dá para saber. Dá para saber. Se for um vinho que você bebe muito, que aí quando nós fizemos aquela no fogo de chão ainda, que foi a de Merlot, lembra? Sim. Tinha Marquês de Casa Concha Merlot, tinha Tarapacá Merlot, tinha muita coisa. O campeão foi um Merlot brasileiro. Verdade.
Lembra? Quinta do Seival, eu acho. Foi Valduga, não? Não, era da Miolo, aquele Merlot da Miolo. A Cegas ganhou de todo mundo, número 1. E todo mundo falando, é o Marquês Merlot no final. Muito mito, que muita gente bebe rótulo, né? Muita gente bebe rótulo. Bebe rótulo. E a ideia das nossas confrarias era fazer as cegas para que ninguém levasse vantagem em nada. Verdade. Né? Temos que voltar a fazer. Cara. Temos que voltar a fazer, porque isso dá uma amplitude maior. E quando as pessoas veem que nós estamos fazendo, que isso serve de exemplo, as pessoas começam a largar um pouquinho esse mundo dos rótulos. Só me interessa o rótulo. E a gama de rótulos novos que estão entrando no mercado hoje é absurdo. O Brasil hoje é um mar de vinhos. Né? Foi aquilo que você conversou quase agora. O Júnior acabou de falar para você que tem muita gente vendendo vinho em Salvador, mas no Brasil está vendendo muito vinho. Cara. Muito vinho, verdade. Salvador é uma capital muito grande, né? Então, assim, o que acontece aqui acontece em outros lugares do Brasil também, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro. Muita gente querendo vender vinho. Essa semana mesmo a gente tem uma agenda bem apertada, que amanhã vem um pessoal de Curitiba, de uma importadora, para poder provar um vinho. Depois de amanhã vem uma portuguesa que vem fazer um evento aqui em Salvador, que ela vai chegar no Rio de Janeiro, mas vem aqui fazer um evento e quer provar um vinho, quer falar dos vinhos dela. Então, assim, o mercado é um mercado aquecido, é um mercado que precisa de gente bebendo vinho, precisa de gente fomentando, de gente batendo papo, de gente instruindo. E a gente tem que puxar a fila, porque assim, tem muita gente mais nova estudando vinho, que a gente serve como base para eles. Verdade. A gente tem a possibilidade de trazer os vinhos. As pessoas procuram a gente e a gente dá a oportunidade para eles poderem beber também. E tem espaço ainda, né? Cara, tem espaço. A Bahia tem espaço para crescer absurdamente muito, bastante coisa para poder fazer. O mercado aqui é um mercado bom, só que é um mercado diferente, né? É diferente. Eu, como paulista, vou te falar que São Paulo, o tipo de vinho para o tipo de clima é um. Sim. O tipo de vinho para Salvador, que o clima é outro e a gastronomia é outra. Mas como Salvador é uma cidade muito também evoluída e cosmopolita, você tem gente do Brasil inteiro, não é só a gastronomia baiana que é reconhecida aqui. Sim. Aqui você tem chefes muito tops, como o Fabrício, que está no top 50 aí dos chefes do mundo, da América do Sul, da América Latina. Então, assim, a Bahia é um celeiro de novidades. Verdade. E a gastronomia aqui, ela ainda não é tão difundida lá no Sul. As pessoas não têm tanto acesso a ela. E quando você começa a fazer as harmonizações com a gastronomia baiana é muito gastronômica. Sim. Nós já fizemos degustação em restaurante típico também. A gente já viu que moqueca com espumante é uma delícia, moqueca com chardonnay é uma delícia. Tem muita coisa boa. E a culinária baiana não é só moqueca, né? Não, tem muita. O Fabrício prova isso. O Fabrício tem ingredientes que ele usa, que ele traz lá do sul da Bahia, cara. Tem muito frutos do mar também, fresco aqui. Essa coisa do vinho branco está entranhada aqui. Você vai ali no mercado da Água Brusca, ali no mercado do peixe, você tem sirimole que ninguém come lá no sul, você tem muita lambreta, que é uma coisa diferente. Cara, sabe o que eu lembrei? Aquela ladeira, nós comemos ali. Nós fizemos lá num restaurante. Isso, lá. Logo na subidinha ali do amigo. É Água Brusca, não é? A ladeira da Água Brusca ali. Na entrada ali. Logo ali. Pé da ladeira ali. Lembra que nós fizemos uma degustação lá? Tinha moqueca, camarão, polvo. Ela fez um polvo à galega pra gente, que era... E tudo muito simples, tudo coisa baratinho. Levamos os vinhos, levamos as taças. Exato. Isso mesmo. Top ali. Cara, ainda existe. Frutos do mar fresco existe. É só a gente marcar de lá. Frutos do mar fresquinho, vinho branco. Levamos um monte de vinho branco. Verdade. Ela fez polvo pra gente, fez um peixinho frito, lembra? Peixinho frito com vinho verde. A gente vai lembrando aqui. Cara, você falou da ladeira da Água Brusca, eu lembrei, cara, a gente fez uma degustação ali, no pé da ladeira ali. Isso. Você virou no pé da ladeira à direita ali. Caraca, levamos os vinhos lá. Aquele peixinho frito que ela fez lá pra gente. E pelo que eu me recordo, ela não abre todos os dias e tem um horário. Isso. E ela também, Dani, o nome dela, a gente pode comprar os frutos do mar lá no mercado, levar tudo que a gente quer comer e ela faz lá na hora. Ela faz lá pra gente lagosta, faz lá o camarão, faz lá o polvo. A gente compra tudo e ela... Que top, cara. Ela faz na Cantina Daniela, na verdade, lá, né? Era o nome do restaurante. Só que ali...
como eles também comercializam frutos do mar, então eles vendem, compram e tem uma câmara fria lá. Lá no fundo é um restaurantezinho. Que legal. Aqueles peixinhos fritos ali, aquelas agulhinhas fritas com vinho verde desse aqui. Sardinha frita. E voltando a falar do mercado, né? Falando do quanto o brasileiro consome vinho, né? A última vez que eu olhei, eu acho que estava 5, né? Em relação agora, né? Agora. Olha o tanto que a gente ainda pode crescer aí no mundo do vinho. Se você pegar o argentino aqui do lado, consome 35. Nossa. Aqui do lado da gente, tipo, atravessa a fronteira, os caras bebem muito mais vinho do que a gente. Muito. Imagina. Mais. E desses 5 que nós consumimos, mais da metade não é vinho de qualidade, não é vinho fino. Exatamente. Tá incluso aí. Você sabia que até Jurubeba entra nessa conta? Não sabia, tô sabendo agora também. Até Jurubeba entra, porque Jurubeba, na verdade, a base é vinho. A base é vinho. Aí você coloca a base de vinho consumida também na Jurubeba. Então, vai vinho de garrafão, vai vinho doce, vai vinho de mesa, tudo que é relacionado à uva. Olha o quanto a gente ainda pode crescer nesse mercado. Imagina se a gente chegasse pelo menos em 10. É dobrar o que existe hoje. É absurdo. Se hoje é muito, imagina dobrar o que existe. Nossa. Eu estava em São Paulo no ano passado numa feira de vinhos e aí estava conversando com um amigo meu e ele me explicando como ele está em São Paulo e eles compram as pesquisas, ele me explicando o quanto cada importador traz de vinho, quanto traz o número 1, quanto traz o número 2. E ele me falou de uma empresa chilena que tem escritório próprio no Brasil, o quanto eles trazem de vinho para o mercado. Ele falou assim, pô, Mauro, tem um rótulo dos caras, um rótulo deles, que eles trazem entre todas as uvas, entre Cabernet, entre Carmené, entre Sauvignon Blanc, eles trazem uma média de 150 containers ano. Um rótulo. Um rótulo, média de 150 containers ano. Imagina, cara. Imagina se dobrasse isso. 300 containers. Quando a gente fala de 150 containers ano em 12 meses, estamos falando aí de, sei lá... Depende. Se for de 20, deve ser container de 20, né? Ou de 40, sei lá. Se for de 40, vai um pouco mais de vinho aí. Mas deve ser de 20, porque eu acho que como vem via marítimo, para poder vir de monte, só importa de carreta terrestre quem traz pouco, mas quem traz, por exemplo, se você pegar 150 containers, dá uns 11 containers mês de um rótulo. 11 containers mês, um rótulo. Vamos por 12 containers mês. Dá basicamente 4 containers por semana de um rótulo. É muito vinho. Então você tem que trazer via marítimo, porque você traz logo um navio muito grande. Verdade. Isso fora que essa empresa faz mais de 100 rótulos. Não falando de um rótulo. Então as importações deles devem ser tipo coisa de 100 containers mês, 80 containers mês. Eu imagino quem seja. Os caras são grandes, são absurdos. E aí você foi seguindo o caminho, saiu do Lafayette, foi para a Gran Cru, ficou alguns anos na Gran Cru. Na Gran Cru tem umas histórias boas também, daquelas feiras que eles faziam. Cara. Era wine tasting, não, era como se fosse um wine tasting também, né? A Gran Cru tinha algumas feiras interessantes, além do encontro do sommelier. Dos encontros sommeliers. Ela fazia o encontro sommelier, ela pegava todos os sommeliers das regiões do Brasil, levava para um hotel, acho que eram 3 ou 4 dias, degustando vinhos, de manhã até o final da noite, até as 6 horas, degustando vinho. O produtor vinha, você conversava com o produtor, né? A oportunidade de estar ali. Eu sempre bebi muito bem nas feiras da Gran Cru. Aquela do Deville foi fantástica. Fantástica. Foi a primeira aqui. Foi a primeira aqui? Foi a primeira aqui. Fantástica. Só tinha aqui coisa boa ali. Tu ficou na mesa da champanhe. Eu fiquei na mesa da champanhe. A menina passou mal. A menina passou mal, falei, vou ficar aqui na mesa da champanhe. E aí juntou gente, hein? Foi. Bebeu muita champanhe ali. Falei, caraca, e agora a menina passou mal? Mauro, não, eu vou ficar aqui. Organizamos ali a mesa da champanhe. Mas ali, comida boa, muito vinho bom. Tinha muita coisa boa ali. Ali tinha champanhe Gosset, na época, lembra? Você era... Bilecard de Salmon. Bilecard Salmon, tinha. Bilecard de Salmon era da Gran Cru nessa época. Era.
Tá com quem agora? Sabe não? Blecard de Salmão, se eu não me engano, é World Wine. World Wine ou Lapachinho, mas eu acho que é World Wine. World Wine. As duas champanhes são top. Blecard de Salmão tinha Gosset. Gosset é fantástico, né? Para mim, é o champanhe histórico da minha vida. Eu acho que o primeiro que eu tive contato com champanhe na vida, o meu primeiro contato com champanhe foi com champanhe Gosset. E se não esteja enganado, é a mais antiga cave lá, né? Eu acho que é uma das mais. A gente pode depois dar uma olhada nisso. Eu tenho até um livro de reserva ali no bar, ali, que é um livro de reserva da champanhe Gosset. Eu li algo... 99, porque eu fui numa degustação de Gosset 99, e aí o livro de reserva, o Felipe me deu, falou assim, Mauro, você gosta muito de champanhe? Guarda esse livro de reserva para você. Eu tenho ali ele guardado até hoje. Está exposto ali no bar. Depois eu vou querer ler, cara. Ali a gente anotava as reservas. Os grandes restaurantes do mundo que trabalhavam com champanhe recebia as reservas dos clientes e anotava no livro de champanhe. E aí ele deu para a gente anotar, só que eu nunca usei o livro. Sempre foi guardado com muito carinho. Tá em branco, o livro está em branco. Usa lá embaixo, cara. Mas é do ano de 1999, né, cara? Então, assim, ficou para a história. Eu vou fazer um quadro dele depois de guardar. Porque esse faz parte da história. E nesse dia bebeu muito champanhe Gosset lá, cara. Tinha champanhe Gosset Magnum, champanhe Gosset Rosé, Brut, tinha a Vintage. Eu lembro do... A Excellence. Dos Bramário também, né? Que a gente bebeu. Muito Bramário. Eu lembro de Brancaia. Brancaia, sensacional. Muita... E eu comecei Tô te falando agora, acho que você não sabe. Comecei a olhar um pouco mais para os vinhos italianos por sua causa. É mesmo? Porque você falou para mim, você falou, não, morei na Itália, tal, prova isso, prova aquilo. Aí eu fui buscar mais, me interessar um pouquinho mais pelos vinhos italianos por sua causa. Cara, a Itália é diferente dos outros lugares. Sim. Quando você chega na Itália, de cara o italiano já gosta de você. Você fala assim, eu sou brasileiro. Falou que você é brasileiro, já muda, o cara já gosta de você. E aí, porque o Brasil tem muita história na Itália, né? O Brasil, eu acho que o futebol fez com que o Brasil fosse muito conhecido lá. A gastronomia brasileira, os italianos amam o Brasil. O Brasil é quente, é um país que você pode aproveitar o ano inteiro. E o italiano gosta. E a culinária dos caras, né? A primeira culinária brasileira é a culinária mais consumida no Brasil. Sim. A culinária internacional mais consumida no Brasil é a italiana. A gente adotou, né, na verdade. Pizza, enfim. Pizza, massa, polentas, tudo. Os queijos italianos, tudo do italiano é consumido no Brasil. Verdade. Então, o Brasil é um ótimo mercado para a Itália. O italiano gosta do Brasil e quando você chega lá é diferente. E quando você vai provar os vinhos, tem coisa muito fantástica. Você vai ter que fazer um podcast só de papo de vinho, só de Itália, e falar de um monte de coisa, e abrir um monte de coisa, e pôr comida em cima da mesa, e bater papo, porque é um mar de sensações, é um mar de texturas que a gente vai seguindo, vai batendo papo e vai gostando, porque é muito diferente. E os caras mudaram o mercado com o Super Toscano, né? Eles mudaram porque assim, a Itália, na verdade, ela foi obrigada a se abrir para o mundo, porque a França sempre disputou com a Itália as maiores exportações do mundo. E a Itália não tinha só vinho por exportar. A Itália exporta tudo, exporta queijo, exporta legumes, exporta grãos, exporta bebidas, espumantes, cervejas. A Itália é um mar de coisa. Massas. Então, assim, a globalização fez com que a França fosse muito conhecida, Bordeaux, e a Itália ficou um pouco esquecida ali no mundo dos vinhos, e os super toscanos vieram para isso. Uvas basicamente francesas. Sim. Introduziram junto com a Sangiovese Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Cabernet Franc, Petit Verdot. Isso, na verdade, deu um salto no vinho italiano. Né? Verdade. Os tradicionais Barolos, Amarones continuaram, porque eles são tops no mundo, mas o super toscano Itália, né? Deu uma andada. A Itália, no mundo dos vinhos, era muito conhecida pelo Chianti. Ontem eu bebi um Chianti. Ontem eu bebi um Gran Selezione no almoço. Top, hein? Aí depois vieram aí os Barolos, enfim. E os super toscanos que mudou o mercado, né? Para a Itália, no caso, os vinhos. E me lembrou agora algumas degustações que a gente foi. Nós fizemos
que as cegas que foram algumas pegadinhas para todos. Assim. Foram pegadinhas para todos. E surpresas boas, né? Tivemos algumas surpresas. Surpresa boa. Fizemos uma que a gente levou Negro Amaro. Sim, lembra? Sim. Que as pessoas não tinham muito... Nós começamos a provar aqui. Pronto. Provamos aqui Malbec vinificado branco. Malbec branco. Bebeu um Malbec branco aqui. Vinificado aqui. Que as pessoas acham estranho, mas existe. Existe Malbec vinificado em branco, enfim. Na verdade, é aquela coisa de vinificar sem a casca, né? Ele não fica totalmente branquinho ali, mas com amarelado, mas... Isso, exatamente. E é interessante você provar coisas diferentes, eu acho válido, e você aprende, você entende o que é ali, você vê que é Malbec, mas falta tanino, tem, mas pouquinho, enfim. Naquelas da Itália também, que nós fizemos nas nossas confrarias, a gente bebeu o Pinot Noir do mundo. Sim. E tinha Pinot Noir italiano, tinha Pinot Noir francês, tinha Pinot Noir chileno, tinha Pinot Noir brasileiro, E aí você vê que a Itália tem o pinoneiro deles, que é o Pinot Noir, tem o mesmo potencial ali, quase que da França, e não é tão conhecido no mundo. Né? Agora, lembrei algo aqui agora, mano. Você vai dar risada dessa. Eu no Lafayette ainda, e tinha Pinot Noir. Da mesma vinícola, tinha Pinot Noir branco e tinto. Da mesma vinícola, na carta. Que vinícola que era? Putz, eu não lembro, cara. Mas tinha Pinot Noir branco e tinto. E aí o cliente pediu Pinot Noir. Naturalmente, você acha que é tinto, né? Beleza. Aí, tal, um dos garçons foi servir. O cliente não se atentou, ele mostrou, tá lá, Pinot Noir, tal, um rótulo. O cliente não se atentou, conversando, tal. Destampou. Falei, branco. Eu falei, não, mas Pinot Noir é tinto. Eu falei, não, esse é branco. Mas como assim Pinot Noir branco? Tem? Eu falei, Tá aí. Tá aí. Né? Ou seja, são coisas que a gente passa, né, no restaurante, algumas histórias que a gente fica assim, putz, vai prestar mais atenção nisso. Depois a gente tirou da carta, né? Porque na verdade confusão. É você querer trazer a novidade, trazer para as pessoas que existe um outro mundo, fora esse tradicional, tá tudo nas caixinhas ali, né? Mas dava confusão, a gente tirou da carta depois para não... Foram umas 2 vezes que deu confusão, né? Enfim. Mas existe. Mas eu já bebi algumas coisas diferentes. Eu já bebi Cabernet Sauvignon de sobremesa. Esse eu não provei ainda. Já bebi Cabernet Sauvignon de sobremesa. Já bebi Merlot branco algumas vezes. Também não provei ainda. Merlot branco. Já vi algumas coisas diferentes. Já bebi espumantes de Cabernet Sauvignon. Os vinhos da Pericó. Os espumantes da Pericó. Sim. A maioria deles leva uva tinta. Sim. Vinificado em branco. E a gente está acostumado a... Pronto, os espumantes, a grande maioria tem Pinot Noir na composição. A grande maioria tem 2 tintas, Pinot Noir e Pinot Meunier. Isso, e as pessoas não sabem. Acham champanhe tem Pinot Noir e Pinot Meunier. Exatamente. Um champanhe é composto de 2 tintas e uma branca. Exatamente. Né? A maioria dos champanhes. Né? Exatamente. E aí as pessoas acham que ali só tem uva branca. Não, tem uva tinta ali, só é a forma de vinificar. Falar em tinta, vamos abrir o tinto então, né? Vamos lá. Minha vez, você abriu o primeiro, eu vou abrir esse daqui. Sabe quem fez Pronto, eu não contei essa, mas eu fiz o curso de sommelier pela ABS São Paulo. Não sei se você lembra que foi feito aqui. A ABS fazia um tour pelo Brasil e fizemos o curso de sommelier, eu e o Samuca. Samuel, que hoje está lá com o Fabrício. Origem, lá no... Exatamente. Origem. Fizemos o curso juntos. Eu lembro que a gente saía passávamos ali o dia inteiro, né? Almoçávamos ali na Pituba mesmo. Era numa sala, não sei se você lembra, uma sala de degustação da Miolo, atrás da Perini. Eu lembro. Isso, fizemos ali naquela rua... Atrás da Perini ali. Bem... Eu sei onde é. Tinha até um vidro jateado com o da Miolo. Isso, era ali. E a sala bem legal, a sala de degustação deles, né? Tinha a piazinha com cuspideira, enfim, bem interessante ali. Então fizemos o curso ali da BS em 2010, mais ou menos. 2010 ou 2009, não me lembro. Bom vinho, Luciano. Esse é o Terras do Pô, essa vinícola que eu falei que é desde 1975, do Tejo, uma região diferente aí, para quem quer conhecer algo Esperar novo. Você beber seu branco, aí você vai nele. E ele tem Syrah, né, na composição. O português gosta de colocar Syrah aí. Alicante.
Eu estava lendo, depois eu vou até comentar com você sobre a chegada da Syrah no Alentejo, que foi meio polêmica, mas isso é papo para a gente contar depois em outro papo de vinho. Não tá bom, vou servir direto porque... Pode servir. E esse aqui é Alicante Boucher, Syrah e o quê? Touriga. Touriga? Touriga. Uma francesa, Syrah. E uma Alicante Boucher. E Touriga. Francesa também, Touriga. mas renomada em Portugal. E se deu bem em Portugal, né? Alicante. E a Touriga. Esse é um vinho... não tem um final de boca persistente, você vai perceber, mas bem gostoso, a acidez ajuda. Mas é um vinho típico para o mercado aqui. Sim. Leve, fácil de beber, um tinto que não é agressivo. Exatamente. Bom vinho. Gastronômico. Gastronômico, dá para pensar em algumas coisas que eu vou poder comer aqui. Vinho bem interessante. Muita fruta no aroma, né? Muita fruta. Coloração boa, um vinho denso, escuro. Interessante, bem gostoso. Você vê que ele não é persistente, mas você quer a próxima taça. Mas o papel do vinho é esse, na verdade, assim. O vinho que dura muito tempo na boca, ele é um vinho um pouco mais imponente, é um vinho que requer um pouco mais de tempo. Isso. Você está fazendo algum evento mais rápido, um bate-papo, você está num evento com fraternização, isso é um vinho que você tem que estar bebendo. E você tem que esperar o dia certo. E, na verdade, o vinho não é nada disso. Né? Na verdade, o vinho serve para isso, para a gente bater um papo aqui, beber um vinho, para a gente ir ali no restaurante, ali dentro da Água Brusca, tomar um vinho. Verdade. Serve para a gente poder beber. Trocar uma ideia aqui. Na verdade, o vinho ele é coadjuvante. O importante são as pessoas que estão. Né? Verdade. As pessoas que querem estar juntas, o momento que a pessoa quer estar junto, o tipo de momento, o batizado, o nascimento, tudo são momentos. O vinho ele faz parte do processo, mas ele não é o mais importante. Verdade. Depois de 27 anos trabalhando com vinho e já ter feito muitas observações ruins, a minha melhor avaliação hoje é essa, tipo, pode ser o melhor vinho, mas o importante é quem está, a companhia. Quem é a companhia, quem são as pessoas. O vinho simplesmente ele tem que estar lá porque ele foi escolhido para aquele dia. Mas o importante é a gente querer que as pessoas estejam junto com a gente. E não sei se já teve essa impressão, mas eu já tive essa impressão de o vinho tá ótimo aqui no bate-papo nós dois, e aí eu vou em outra situação, mesmo vinho, com outras pessoas, você não tá no... não vai. Não vai de jeito nenhum. Não vai. Caraca, o que aconteceu? É aquela mesma história de você guardar um vinho durante anos para poder escolher o dia. No dia que você escolhe o dia, talvez o vinho não seria o vinho daquele dia. Verdade. Né? Então, podia ser outro vinho. Podia ser o branco. Podia ser o branco. Podia ser em outro lugar, com outra gastronomia, com outra pegada. Podia ser na praia, né? Falar em praia aqui, não vou falar nome, mas já encontrei algumas pessoas na praia bebendo vinho tinto. Não que esteja errado, né? Mas não é o indicado, né? O vinho é seu, você bebe onde você quiser. Eu concordo com você, mas tem alguns parâmetros que tem que ser. Salvador é uma cidade praiana, o ideal seria você ir para a praia e beber um espumante, um branco, um rosé, talvez. Um rosé, talvez. E eu bebo na praia umas coisas ainda, eu levo para a praia rosé. Sim. E ainda bebo com um copo com gelo e água tônica. Tônica zero. Top. Meio copo de rosé, gelo, completo com tônica. Tem gente que vai umas 3 garrafas num dia de praia. Tem um nome esse drink, cara. Putz, tem um nome isso aí. As pessoas chamam de rosé tônica, na verdade. Né? Tem um nome raro isso aí. Eu falei, cara, que massa. Tá consumindo vinho. Consumindo vinho. E outra, me agrada. Me agrada mais do que ir pra praia tomar, tipo, 50 cerveja. Você vai sair de lá inchado. E o paladar não é o mesmo. Talvez você não goste daquilo. Verdade. Né? Eu gosto de rosé tônica. Você bebe um rosé, passar na praia. Tem gente que gosta de gin tônica, tem gente que gosta disso. O rosé tônica eu achei interessante. E é levinho. Vou adotar isso aí. É levinho, você bebe
passa tranquilo, de boa. Vou adotar isso aí, cara. Vou provar isso já esse final de semana. Na verdade, É gostoso de beber. Pô. E assim, eu acho que o mercado baiano, Salvador é uma cidade praiana, quente por natureza. Gastronomia cheia de frutos do mar. Verdade. Porque você tá na beira da praia, tem camarão, tem ostra, tem caranguejo, tem um monte de caranguejo, tem acarajé, tem abará. E eu acho que o vinho branco e o espumante tem fome disso, né? E o acarajé, cara. O acarajé. Acarajé com espumantezinho é gostoso demais. Demais. Eu tenho muitos amigos em São Paulo e eu tenho pena deles por não ter essas experiências. De você sentar e falar assim, pô, vou pra praia. Você vai pra praia. Aí você leva um espumante ali Um coolerzinho. Aí você tá lá bebendo espumante e fala assim, só quer um acarajé? Eu quero um acarajé. E aí você, de frente pro mar, acarajé, espumante, é uma experiência que em São Paulo não tem. Lá tem outras muitas boas também. Tem boas coisas lá. Mas só que essa experiência de você... Eles não vão ter, se não vier ali, ó, o cheiro do mar, de frente pro mar, na praia, acarajé, espumante, é uma experiência. É uma experiência fantástica. E eu acho que o pós-Covid trouxe muito isso pra gente, né? As experiências, né? Sim. Eu acho que hoje as pessoas não saem mais simplesmente para poder comer. As pessoas hoje querem experiências, querem gravar na memória aquilo que elas viveram alguma vez. Eu, por incrível que pareça, sou baiano, nascido aqui, e eu não gostava de praia. Olha isso. Aí minha esposa ama praia. Aí agora eu tô indo muito mais à praia por causa dela. E ela pegou uma nota em algum lugar que ela leu e falou assim, ó, tá vendo isso aqui? Sabe o que era? O ser humano precisa ir na praia pelo menos 2 vezes ao ano. Num estudo que fizeram aí, diz que descarrega você, né? Você pisar na areia, energiza, pisar na terra, né? E aquele aroma do mar, da praia, ajuda você. Eu falei, caraca, eu tô indo muito mais à praia agora. Você tá indo mais lá pra Linha Verde, né? Sim, eu tô morando lá de lá agora, né? Então, Linha Verde ali tem umas praias maravilhosas. Sim. E tem muita praia com rio e mar, né? Rio e mar. Putz, eu acho a combinação perfeita. Demais. Rio e mar. E ali você tem muito peixe que entra para poder comer ali. Mas você pega muito robalo ali. Sim, sai uns linguados ali também. Eu pesco esse lado de lá também, eu gosto também. Você tem um sítio lá também, pro lado de lá, né? No meio do caminho aí. Por sinal, tem que ir lá, hein, velho? Precisa marcar de beber mais e comer mais. Comer mais coisas frescas, mais coisas melhores, mais coisas gostosas. E também a gente aproveitar esse tempo em Salvador que está acontecendo agora, que a gente se juntar mais, a gente se aproximar mais dos vinhos, reativar a confraria. Eu acho que as confrarias, elas são super válidas. Sim. Eu participo de todas que me chamam. Tem dia que eu tenho 3 confrarias na semana. Eu participo de todas porque assim, é a maneira mais fácil de você falar de vinhos sem ser complicado. Sim. Com pessoas que querem só beber o vinho, que querem só conversar, bater um papo, falar do dia a dia, e o vinho fazer parte disso. É uma cultura que nós não tínhamos e que nós temos que ter, porque as outras bebidas são diferentes. As outras bebidas, elas cada um tem o seu propósito. Verdade. E o propósito do vinho é juntar amigos. Quando a gente compra um vinho pensando, vou reunir. Esse vinho aqui eu vou beber com o Luciano. Esse vinho aqui eu vou levar para a confraria para os meus amigos. Tal amigo meu gosta disso, tal amigo meu gosta daquilo, a minha esposa gosta disso, o meu irmão gosta daquilo, o meu compadre gosta daquilo. E você vai montando as suas compras, a sua diversidade de vinhos em cima disso. Verdade. A confraria ajuda muito também o que você falou, né? Disseminar o mundo do vinho sem muita... Vou falar burocracia, mas sem muito aquele mimimi de tô bebendo... que é o que mais tem. Esse mundo instagramável hoje tá meio complicado, porque assim, as pessoas às vezes... o vinho é mais importante do que ela, faz 200 mil fotos do vinho e esquece do restante das pessoas que estão na mesa e o vinho se torna atração, né? E na verdade não é isso, é o contrário disso. O vinho faz parte, mas o importante são as pessoas que vão beber os vinhos. Aquela palavrinha que está escrita ali, amizade. Amizade. Acho que a gente
caminha sempre para construir algo em torno da amizade. Né? O vinho me trouxe muitos amigos, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. O vinho me conectou em vários mundos já, em vários contextos, através dele. Ele abre porta, abre a cabeça, traz amigos novos, são todas amizades sinceras, legais. Quantos produtores? Quantos produtores do mundo inteiro já vieram aqui, a gente já bateu papo, já saiu com os caras para beber vinho, depois bebeu cerveja, depois bebeu pinga, depois voltou pro vinho também. E sem programar nada. Sem programar, sem aquele compromisso. Não, vamos beber vinho. Não, vamos bater papo, vamos conversar. E os produtores de vinho, os caras que produzem o vinho lá na origem, eles fazem questão de ir lá na ponta, sim, conversar com a gente, saber as nossas histórias, a gente conversar junto, verdade, explicar para eles provarem a nossa gastronomia. Eu lembrei que na Espanha ainda, estava eu e o André, eu não sei onde o André estava, o André era um sommelier do Rio, e esse mesmo produtor que deixou a gente na vinícola lá, deu a chave, ele deu alguns vinhos e tal, e deu alguns vinhos já na temperatura ideal para a gente beber. Vamos beber embora. Aí fomos pro carro. Ué, mas cadê as taças? Não tem taça. É no bico. Vamos beber. Mas tinha copo descartável. Pô, a conversa estava ótima, a gente bebeu em copo descartável. Tava tudo lindo. Cara, essa história de que o vinho no Brasil só se bebe em taça, não sei o quê, lá fora no mundo não é assim, cara. Lembro uma vez que eu fui visitar um produtor chamado Fausto Maculan. Lá no... Maculan faz uns vídeos de sobremesa, um fiodarante fantástico. E italiano é assim, você marcou, ainda mais esses caras mais do interior, marcamos chegar às 11 horas. Eu e um amigão meu, René, que é um cara que eu gosto muito, a gente foi junto lá, a degustação estava marcada para as 11. A gente chegou muito cedo, a gente estava em Milão, e fomos para lá, viemos trem e tal, não sei o que, chegamos muito cedo. Então, tipo, 9h40. Eu falei, vamos lá, de repente a gente entra e vai conhecendo a vinícola. Chegamos lá, mandaram avisar a gente, não. Tá marcado às 11. Só pode chegar às 11. Eu falei, tá bom, então vamos sentar num bar aqui. A cidade inteira, Breganze, tinha naquela época 1.800 habitantes. Caraca. Aí tinha a igreja, um bar, outro bar. Falei, vamos sentar no bar, 9 horas da manhã, tem um cara sentado aí, vamos sentar lá. Sentamos lá, o bar só vendia vinho e água. Ué? Vinho. Pedimos vinho, o cara veio, bebeu um espumante, um frisantino de Vespaiolo, que é um espumante, Vespaiolo é uma uva, e é um frisantino que eles amarram a rolha. É como se fosse um espumante, um champanhe, que eles amarram a rolha com um barbante. Porque ele não tem a mesma calibragem de um champanhe, de um espumante. E aí ele é um frisantinho. Ele amarra, em vez de ter aquela gaiola com de ferro, é um barbante amarrado. Aí o cara entrega para você, colocou 2 copos em cima da mesa, entrega a garrafa fechada e vai embora. Você vai lá, desamarra, tal, tira. Toma em 2 copos. Lindo. Fomos para degustação. Tomamos 4 garrafas antes, depois fomos para degustação. Imagino como foi essa degustação depois. Então, mas esse frisantino, ele tem 7 de álcool. É como se fosse um pouco mais que uma cerveja. Fantástico. Ficou na memória pro resto da vida. Um dia fantástico. Os vinhos do Fausto Maculan, fantástico. Mas a história do Vespaiolo, lindíssima de se lembrar. E o cheiro da uva, o espumante. E são vinhos assim que a gente não vai achar aqui. Não vai achar aqui. Não vai porque ele não foi feito para poder viajar. Ele é consumido lá mesmo e imagina, autóctone, um barbante, cara. Amarrado com barbantinho. Você desamarra o barbante, bebe. Lindo. Colocou uns frios para a gente poder beliscar. Colocou um salame típico deles. Surreal. Se quiser degustar, vai ter que ir para lá. Vai ter que ir para lá. Foi tão bom quanto os vinhos do Maculan. Imagino.
E tem umas coisas que tem lá que não tem aqui. Né? Os vinhos de sobremesa que eles fazem, mas... E teve uma vinícola em Valência, não lembro o nome da vinícola, cara, me perdoe, não lembro o nome da vinícola, mas fomos em Valência, um pouquinho mais afastado ali, mais para baixo ali, e era o dia, olha que negócio legal, era o dia que as mulheres não podiam fazer nada, os homens tinham que preparar tudo. Aí eu cheguei, já me levaram para onde estava fazendo uma paeja gigante, aí só os homens ali na paeja, tal, não, bora, tal, e as mulheres na mesa sentadas, todas elas sentadas, e os homens tinham que servir as mulheres. Putz, que legal, que negócio massa. E aí viemos, né, todo mundo tinha que carregar a paejona, tal, trouxemos para a mesa e servindo as mulheres, era o dia que elas não podiam fazer nada. E lá eu bebi um vinho de sobremesa que eles usavam a técnica de congelar as uvas no freezer, ao invés de ser naturalmente. Nunca bebi isso. Eles congelavam as uvas para depois vinificar. Caramba! O vinho de sobremesa deles lá em Valência, eu não lembro o nome da vinícola, peço perdão mais uma vez, mas foi uma experiência incrível assim, para mim. Caraca, que show! Massa, o vinho é muito legal, né, cara? O vinho, E o vinho conecta as pessoas. Tipo assim, a gente está conectado aí um bom tempo. Eu tenho aqui uns 15 anos, mais ou menos. Essa faixa. Lafayette foi em 2007, eu acho. Acho que a inauguração dele foi em 2007. Acho que foi, cara. Por aí, nessa faixa aí. Mais ou menos por aí. Por aí. Aí veio o Grand Cru, depois veio... Enfim, saí da Grand Cru... Mas eu acho que quando eu cheguei aqui, eu voltei para cá em 2010. Eu acho que eu fui na faixa em 2010. Foi. Eu conheci você na faixa em 2010. Acho que sim. 13 anos agora. Acho que era você e o Thiago que ia lá. Eu primeiro, depois veio o Thiago, aí veio o Anderson também. Sim, o grande Anderson. Ele era para se fazer parte do podcast, mas na verdade ele está fazendo parte do podcast, mas ele vai acompanhar todos os papos de vinho, ele está sempre presente nas conversas, nos bate-papos e nas lembranças também de cada confraria que nós fizemos, de cada degustação. Todas elas têm história, as fotos, ele está em todas as fotos. Está em todas. Da confraria. E ainda tem bastante coisa para vir ainda. Né? A gente tem que organizar mais uns outros bate-papos voltados aí para trazer algumas informações, esclarecer algumas dúvidas para o pessoal, a gente ajudar a evoluir o mundo do vinho aqui no mercado. Desmistificar alguns mitos no mundo do vinho. Muito mito, muita coisa que as pessoas acreditam que existem, que não existem, na verdade. Até hoje tem alguns amigos que me perguntam, Luciano, o vinho, quanto mais velho, melhor? Mais ou menos. Não é bem assim, não. Faz sentido, mas não faz tanto. Não é bem assim, não. Faz sentido, mas não faz tanto. Dá para explicar. Algumas perguntas assim que você fica... Vinho tinto é melhor do que branco. Né? Ah, não, eu quero... só bebo vinho com passagem de madeira. Vinho que tem mais álcool é melhor do que o vinho que não tem tanto álcool. Nossa, como o mercado baiano gosta de vinho que tem álcool alto, cara. Nossa, aqui... Impressionante. E liga isso ao vinho encorpado. Nossa, esse vinho é muito encorpado, ele tem muito álcool. Não. Não é bem assim. Tem umas coisas que a gente ouve que dizer. Mas o ideal é a gente bater mais papo, falar mais sobre isso, porque uma coisa não está ligada à outra. Isso é importante. Tem um vinho dessa mesma vinícola da Monteiro de Matos, tem 16,5. 16,5 de álcool? Natural? Natural. Tanto é que quando chegou, teve que... parou lá embaixo, né? Para fazer o teste lá embaixo. Não pode ser e tal, mas natural. E só que é um vinho mais trabalhado. Mas é feito um processo diferente para produzi-lo? Não. Na verdade, só foi esse ano, né? Acho que os outros vão vir mais. Atípico, muito sol. Muito sol e a uva ficou com muito açúcar. É atípico. Acho que os próximos não vão vir com esse álcool. Vamos marcar de beber esse vinho aí.
Aí pensei em trazê-lo, mas eu tinha te perguntado o horário, né? Enfim, aí não deu tempo de eu passar na empresa lá para pegar. Mas é interessante. Mas os próximos eu tenho certeza que não vai vir com essa Mas a gente tem que graduação, aproveitar e provar esse aí, porque eu acho que vale a pena. Vale a pena. Mas assim, as pessoas ligam isso ao encorpado. As pessoas ligam isso ao encorpado. As pessoas ligam o volume de álcool ao encorpado, ligam o tanto de estágio de madeira ao encorpado. Verdade. E no fundo, o que as pessoas menos lembram é qual é a uva. Verdade. Verdade. Porque assim, dependendo do tipo de uva ou da região, ela não vai conseguir chegar a esse tipo de álcool nunca. Verdade. Então, geralmente, você vai ter mais álcool sempre em regiões mais ensolaradas, né? Com maior nível com maior exposição ao sol. Ao sol, exatamente. Se você não vai ter tanto sol, você nunca vai ter. Você não vai ter um vinho da Nova Zelândia. Não vai ter alcoólico com muito mais álcool. Com muito mais álcool, assim, se você não tiver tanto sol. Se o ano for muito ensolarado. Se for um ano atípico, se for um ano com algum fenômeno, se tiver muito sol na época da colheita, a uva vai ficar com muita concentração de açúcar e isso vai virar muito álcool. Exato. Mas fora isso, não tem outro caminho de ter muito álcool a não ser o álcool residual da fruta. É isso que eu acho que a gente tem que... É por isso que os vinhos da Argentina têm muito álcool. Sim. Porque eles estão na altitude e eles recebem muita insolação e aí tem muito álcool. E como eles... na verdade, é bem propício ali, né? Recebe muita exposição solar, muito açúcar, muito álcool. Para quem não sabe, né? Quando você tem muito açúcar na uva, você vai ter muito álcool no produto final do vinho. A legislação brasileira não permite ainda que os vinhos brasileiros tenham mais que 14,5. Sim. Mas eu acredito, e também algumas pessoas acreditam, que os vinhos do Vale de São Francisco possivelmente poderiam ter um pouco mais de álcool. Sim. Entre 15 e 15,2 natural. Só que tem que parar em 14,5 porque a legislação não permite. Não permite, exatamente. Interrompe ali, né? 14,5 ou 14,2, uma coisa assim. Preciso... E mudou a legislação agora do residual de açúcar, né? Eu não tinha visto o residual de açúcar permitido para o vinho ser seco e meio seco. Tinha mudado, eu não tinha percebido isso. Mudou há alguns anos atrás. Eu não vi, confesso que não tinha visto. E um dos vinhos que eu trabalho hoje, tá lá escrito meio seco. Meio seco. Aí eu, meio seco, caramba. A legislação é 4,5 agora. E era 5,5, se não me engano, de açúcar. Baixou 1. Baixou 1. Então, os vinhos que chegam aqui hoje com 5,5 não é mais seco. É meio seco. Enfim. Isso, na verdade, é uma jogadinha. Vamos... Como assim, imensamente prazer bater papo com você. Nós somos amigos há muito tempo. Sim. E esse papo de vinho é uma coisa que eu quero fazer dele com que perpetue, que a gente chame outras pessoas, que a gente use esse espaço que a gente tem aqui para bater papo cada vez mais, falar mais de vinho, trazer produtores, conversar de coisas do mercado. E isso a gente cuidar da gente, cuidar dos nossos vinhos e bater muito papo. Eu acho que a amizade, eu acho que as pessoas que gostam de ouvir o papo de vinho são pessoas conectadas, são pessoas que têm um pouco mais de apreço pela gastronomia, por ouvir histórias legais, porque o mundo do vinho só traz coisa boa para a gente, né? Verdade. Abriu muitas portas para mim, né? Depois do concurso lá em 2011, abriu muitas portas. Conheci muita gente, muitos amigos no mundo do vinho. Sou muito feliz com o vinho hoje. Agradeço muito o convite. E os próximos que tiverem, estou aqui. Vamos estar juntos sempre. Vamos fazer um brinde nós dois. Obrigado. Valeu, amigo.